Eu sei que todo aluno brasileiro que vai fazer um mestrado fora sente isso em algum momento, é que a gente sente muita insegurança. Essa imersão no inglês acadêmico, para mim, foi o maior desafio. Eles possuem 4 línguas oficiais, mas a língua mais falada mesmo é o espanhol. Sim, 98% das minhas atividades era em espanhol, não era em inglês. Eu trabalhava na Comissão Interamericana de Mulheres, assim, e aí, no meu caso, eu trabalhei na parte de paridade e de democracia. Oi, bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E dessa vez é um vídeo do projeto que eu criei aqui pra gente comunicar, pra gente conversar e informar sobre como saber um idioma, aprender um novo idioma pode mudar a sua vida. E para isso eu tô entrevistando algumas pessoas que eu conheço, colegas, amigos. Nesse vídeo eu vou entrevistar a Júlia Coimbra, que é uma colega minha que estagiou na OEA, teve um estágio também na ONU e atualmente está fazendo seu mestrado numa universidade de Londres. Antes da gente começar, né, de você contar a sua trajetória, quem é a Júlia? Olá, pessoal, muito prazer, eu sou a Júlia e eu que agradeço pelo convite, Ana. É uma honra estar aqui participando do seu canal, que eu acho que isso é um projeto incrível que você está fazendo, é muito importante. Bom, meu nome é Júlia, eu tenho 27 anos, eu venho de Minas Gerais, sou mineirinha. A Júlia é uma sonhadora, acho que é uma das palavras que mais me define e persistente. Eu sou aquela pessoa que realmente luta pelos meus sonhos. E minha formação acadêmica é em Direito. Eu sou formada em Direito, eu sou advogada. E agora eu estou fazendo um mestrado em Gênero, Desenvolvimento e Globalização na LSE aqui em Londres. Que você decidiu, assim, ai, quero estudar fora do Brasil. Assim, na realidade, sempre foi uma vontade. Eu sempre tive eu sempre quis fazer intercâmbio. Eu lembro que durante meu ensino médio eu tinha muita vontade de fazer, até mesmo para aprimorar o meu inglês, mas acabei não conseguindo, não veio essa oportunidade. E uma das vontades, assim, uma das profissões que eu tinha em mente para seguir era a diplomacia. Então, antes de ingressar na faculdade, eu já tinha muito essa ideia de seguir uma carreira internacional, de viver experiências internacionais, mas foi só mesmo depois da minha graduação, depois que eu participei de um fórum da ONU, que eu percebi que era isso que eu queria para minha vida, que eu queria seguir carreira na ONU, e foi aí que eu entendi que para seguir essa carreira eu precisava de um mestrado, que era uma das portas de entrada na carreira e um dos requisitos. Então, a partir daí eu comecei a buscar essa experiência. Eu não sei se o pessoal que está ouvindo a gente tem essa noção, mas o mestrado no Brasil, ele funciona de uma forma um pouco diferente do mestrado no exterior. O mestrado que eu estou fazendo aqui, ele é muito mais acadêmico, ele é muito mais profissionalizante do que o do Brasil, que é bem mais acadêmico. Ele não é só para pessoas que querem seguir a área da academia, enquanto que no Brasil, um mestrado em direito é para quem quer ser um professor. Fazer um mestrado fora significa você ter a oportunidade de, por exemplo, fazer um estágio em alguma organização internacional, que era algo que com certeza contribuiria para o desenvolvimento da minha carreira internacional. Quando você já estava aplicando para o mestrado, você se candidatou para o programa da OEA ou veio antes? Foi meio que concomitante, porque na realidade eu comecei a postular esses mestrados é, assim que eu me formei, mas aí veio a pandemia. Eu já tinha até conseguido algumas aprovações, mas eu não queria fazer um mestrado remoto, porque era isso que estava acontecendo durante a pandemia. Os mestrados começaram a ser remotos e de toda forma eu teria que viajar para o país onde eu estaria estudando. Então, assim, eu teria que viajar, eu teria gastos, teria custos de vida e ainda faria um estágio, um mestrado remoto. E nesse meio tempo, eu fiquei esperando para ver como a situação né, da pandemia ia se desenvolver. E foi aí que eu continuei tentando o estágio da OEA. E no final de 2021, eu fui aprovada. E eu me lembro até que eu tive uma decisão, porque nesse meio tempo as coisas já estavam. Existia a probabilidade de começar as aulas remotas e depois você ter as aulas presenciais. Mas o estágio da OEA é um estágio que, se você é aprovada e você não aceita, você não pode mais postular novamente. Então, se você foi aprovado, você tem que fazer naquele cohort, né, naquele momento, ou então você não consegue fazer novamente. E como era uma experiência que eu já vinha tentando há muito tempo, falei, não, a OEA é a minha prioridade nesse momento
e o mestrado pode esperar um pouco mais. Uma das coisas que todo mundo que começa a construir uma carreira internacional em algum momento tem que entender é que as coisas levam tempo e que o não define quem você é e eles fazem parte. Os nãos, eles são a maior parte, na verdade. Você recebe muito mais nãos do que sim. Então você precisa continuar. Vamos explicar um pouquinho para quem está assistindo a gente e até eu que não sei exatamente como é essa comissão que você fez parte, o estágio que você fez parte da OEA, né? Como foi o processo, assim? Bom, o processo seletivo da OEA, ele é tranquilo, assim, não é tão tranquilo, mas, enfim, a primeira fase, assim, o que eles pedem para que você envie é até tranquilo, não tem prova, não tem nada, assim. É muito diferente do que acontece aqui no Brasil, que geralmente você tem que fazer provas, né? Não existe isso na OEA. O que você precisa, os requisitos são que você envie uma carta de motivação e um currículo, e você também precisa enviar documento, por exemplo, o transcript, que é como se fosse o histórico escolar. E na época que eu fui aprovada, você precisava enviar cartas de recomendação. Agora não precisa mais, agora realmente é só o currículo, a carta de motivação e o transcript, né, que é o histórico escolar. Então eles não pedem, por exemplo, prova, alguma comprovação de proficiência do idioma, não pede, Não, não precisa. não. Assim, o requisito, em tese, você nem, na realidade, na prática, você nem precisa falar inglês, porque a experiência, assim, a língua, vamos dizer assim, eles possuem 4 línguas oficiais, mas a língua mais falada mesmo é o espanhol. Então, durante, sim, 98% das minhas atividades era em espanhol, não era em inglês. Mas os requisitos é que você tenha algum conhecimento em pelo menos 2 das línguas oficiais. As línguas oficiais são o inglês, espanhol, português e francês. Então, se você tem um conhecimento em 2 dessas línguas, você já pode se inscrever. Então, assim, você envia a sua documentação e aí, depois de um tempo, se você passa pela primeira fase, né, assim, pelos, vamos dizer assim, eles selecionam os perfis que eles acham mais interessantes, e aí esses perfis que são os selecionados, eles passam para a segunda fase, que é uma entrevista. E aí, nessa entrevista, você já vai ser entrevistado pelas pessoas que trabalham na comissão onde você vai trabalhar. Porque quando você se inscreve, você não sabe para onde você vai trabalhar. Se você seleciona os headquarters, né, que trabalha na sede, ou seja, em Washington, você tem a possibilidade de escolher em quais comissões você gostaria de trabalhar. Então, você tem a possibilidade de escolher 3 comissões dentro da OEA que te interessam. Então, se você escolhe os headquarters, você vai estar concorrendo para um desses 3 lugares que você escolheu. Mas se você escolhe um dos country offices, que é um algum outro país onde eles têm sede também, onde eles têm agências da OEA, aí você não tem como escolher. Você vai ser redirecionado ao projeto que eles precisam, ao projeto que eles estão trabalhando naquele momento e onde existe uma demanda de um estagiário. Quando você passa para essa fase, né, de entrevista, a pessoa que te entrevista é a pessoa com quem você vai estar trabalhando, é a comissão onde você vai estar trabalhando, eles vão te apresentar o projeto, eles vão, né, querer saber por que você tem interesse nesse estágio, o que você tem a contribuir. No meu caso foi em inglês, mas a minha chefe, né, a pessoa que estava me entrevistando, ela me perguntou no início se podia ser em espanhol. Então, assim, se as pessoas falarem em espanhol, com certeza isso já vai contar com, assim, Você vai ter uma formação acadêmica ou não necessariamente para participar do programa? eu acho que você precisa no mínimo ter 18 anos. Por exemplo, uma pessoa que está no ensino médio já não vai conseguir. Você precisa pelo menos estar na graduação. Por isso eles pedem o transcript. Assim, se você tiver, por exemplo, pós-graduação, mestrado, doutorado, você envia o seu histórico. Mas, assim, não tem esse requisito de, eu preciso ter uma graduação completa, um mestrado completo. É só realmente precisa ter no mínimo 18 anos. Então, o seu currículo vai ser um currículo com todas as suas experiências, tanto profissionais quanto acadêmicas. Várias idades, né? Pelo que eu entendi, é Sim, possível sim. a E se pessoa. você já tiver se formado, não existe o requisito de você estar cursando um curso naquele momento. E agora falando então um pouquinho de como que foi o seu dia a dia desse estágio, que durou 3 meses, né? Isso. Como que foi para você essa experiência? No meu caso, eu escolhi fazer full time.
Então, eram 8 horas de trabalho. Mas existe a possibilidade do estagiário escolher o part-time também, que vai ser de 4 horas. Assim, na prática, eu trabalhava muito mais do que 8 horas, assim. Era realmente a única diferença para um trabalho mesmo é que eu não estava recebendo. Eu tinha muitas reuniões, eu participava, eu fazia muita pesquisa, eu trabalhava na Comissão Interamericana de Mulheres, assim. E dentro da SIM existem algumas áreas principais de trabalho. E aí, no meu caso, eu trabalhei na parte de paridade e de democracia. Então, eu trabalhava com projetos que estimulavam a participação das mulheres na política e a paridade de gênero também nos órgãos. Então, assim, foi uma experiência incrível. Eu tinha naquele momento em que eu participei do estágio, os projetos principais eram um fórum de paridade, porque a OEA está, né, estipulando dentro dos seus próprios quadros internos a paridade de gênero. Então, eles estavam fazendo um projeto para um fórum de paridade, para discutir essa questão da paridade, e também lançando um projeto de paridade dentro dos seus próprios quadros internos. Então, eu trabalhava ajudando com ambas essas atividades, mas, assim, o maior foco mesmo foram os cursos para candidatas. A UEA, assim, ela faz cursos profissionalizantes mesmo, assim, para candidatas mulheres para eleições, tanto nacionais quanto locais mesmo, dos países da América Latina. Foi incrível ver essa mulher negociando, e falando, e nossa, foi realmente incrível. Você ficou assim, se sentindo importante, né? Assim, Sim, nossa, tô Nossa, vendo e o assim, bastidor das coisas, né? sim, e eles me chamavam para participar de todas as reuniões. Tinha algumas reuniões que eu era obrigada a participar, por exemplo, a reunião de time, que era semanal, mas tinha outras que eu podia ou não participar. Eu sempre aproveitava, porque eu sempre aprendia, porque eu via na prática como elas estavam ali negociando, assim, Ah, é mas para mostrar aproveitar todo momento, proatividade. né? Aproveitar tudo Exato, que para você aproveitar pudesse tudo, me dar fazer tudo que tudo. você tem de si. E também foi Mas remoto? Ou sim, foi esse remoto também foi por remoto? conta da pandemia. Esse Foi, foi junto? Ou um pouco foi depois? assim, a minha primeira semana de estágio na ONU foi a minha última semana na OEA. Ah, sim, Então, eu fiz então uma ainda foi em semana junto 2021, né? ambos. Foi em 2021. E esse da ONU, eu fui contratada para um projeto curto, eram 6 semanas. E aí eu acabei estendendo o meu contrato, eu fiquei lá por 3 meses, se eu não me engano, mas foi mais curtinho também. É muito louco porque esse estágio, ele não era exatamente na minha área, mas era um estágio, assim, muito incrível também, remoto. Eu poderia estar me aperfeiçoando. Então, assim, você ter essa primeira experiência na ONU é muito importante para você conseguir outras, porque a partir do momento que eles percebem que você já tem experiência com o sistema ONU, a sua porta de entrada nas outras oportunidades assim, é como se fosse uma porta de entrada para as outras oportunidades, facilita seu caminho, sabe? Então, eu estava trabalhando com questões de proteção social, que não era muito relacionada, assim, tem a ver com direitos humanos, tem, querendo ou não, pega muito essa questão de gênero, mas não era exatamente o meu foco. Eu aprendi uma nova experiência, uma nova área um pouco, e hoje em dia essa é uma área que é algo que eu estudo no meu mestrado. Olha como é louco, né? Como a vida é conectada, e eu tenho certeza que o fato de eu ter trabalhado com proteção social me ajudou a conseguir esse mestrado porque eu já tinha experiência naquilo, sabe? E foi algo que eu mencionei também na minha carta de motivação do mestrado. E não é Tudo tá necessariamente uma coisa que conectado, sabe? você não esperava. Vai caminhando e aí você vê que, ah, sei lá, há 2 anos, há 3 anos atrás, você não ia imaginar que você ia focar nisso no mestrado, mas hoje Jamais. em dia eu foco. E muito enriquecedor Hoje, porque pessoas de cada lugar, né? Muito enriquecedor, assim, pessoas nossa, diferentes muito. culturas, diferentes formas de se comunicar, Sim, porque sim. muda muito. Isso aqui, isso é uma das coisas que eu tenho, assim, eu sou mais apaixonada nesse trabalho, sabe? Você ter esse contato com pessoas de diversos lugares, de visões diferentes de mundo, de poder estar trocando com aquela pessoa, aprendendo com aquela pessoa. É realmente uma experiência que você se sente, assim, fazendo parte de algo
que é importante, assim, sabe? E todo mundo junto ali falando o mesmo idioma, né? O mesmo A idioma. possibilidade que leva todos que estavam ali a se comunicar por saber um idioma, Sim. ou no caso da UEA, por saber espanhol. Eu sempre falo isso, eu acho que idiomas, eles abrem portas. E, assim, amo estudar línguas e eu acho que quanto mais línguas você sabe, mais portas vão se abrindo, sabe? Assim, o inglês e o espanhol também, assim, abriram portas demais na minha vida, mudaram muito, trouxeram muitas oportunidades que se eu não soubesse, eu não teria conseguido. E talvez se eu não tivesse estudado tanto, me dedicado tanto tempo da minha vida estudando inglês, acho que eu estudei por 13 anos inglês. Não tivesse dedicado esse tanto de tempo assim, talvez eu não estivesse no mestrado agora. Talvez eu estivesse estudando inglês para depois correr atrás. Eu costumo dizer que aprender idioma, tu continua, tu É não, para sempre. é É, para sempre, não tem como parar, sabe? Você tinha o mesmo nível de espanhol ou que você tem do inglês? Era o mesmo não, nível? Não. não. Você O sente que seu espanhol espanhol melhorou com com esse seu estágio. estágio da UEA? Nossa, demais. E aí foi um grande desafio para mim, Ana, porque o espanhol eu tinha na escola. A gente teve, eu acho que da quarta série até a oitava série o espanhol, ou da quinta até a oitava. Eu sempre tive facilidade com línguas. Naquela época eu tinha muita facilidade com o espanhol. Inclusive, teve um momento, quando eu comecei a estudar inglês, o meu nível de espanhol era melhor, porque eu já estudava o espanhol há mais tempo. Quando eu comecei um cursinho de inglês. Então, assim, eu fiz um cursinho de inglês, mas eu não fiz de espanhol, porque, assim, o espanhol tem muitas similaridades com o português, então eu acabei pegando muito rápido. Então, eu tinha um nível bom de espanhol na época que eu estava na escola, eu conseguia me comunicar muito bem, conseguia entender, falar, era tranquilo para mim. Não direi que eu era fluente, mas sim, com certeza o meu nível menos que avançado não era. Então, quando eu fui chamada para o estágio, né, da UEA, assim, eu não imaginei que o espanhol fosse realmente o que é dentro da UEA, porque eu imaginava que o inglês seria tão utilizado quanto, e que quem não falasse espanhol falaria em inglês e tudo certo, mas não é bem assim. É realmente muito puxado o espanhol, é, o tempo inteiro, então foi um desafio, porque no início eu estava super travada, eu não me comunicava muito bem, eu tinha vergonha de, né, de estar errando, de não saber me expressar. E a primeira semana principalmente foi bem desesperadora, porque eu precisava fazer as atas e desde o início, assim, eu acho que no meu segundo dia eu já estava participando das reuniões e aí eram assim, reuniões. Tinha uma pessoa da Costa Rica, uma pessoa da Argentina, uma pessoa da Espanha, uma pessoa do Chile, uma pessoa do Paraguai, uma pessoa da Bolívia, e os sotaques são completamente diferentes. Pensou, ferrou. Eu precisava escutar o que essas mulheres estavam falando e colocar numa ata. E assim, elas falavam muito rápido, E os porque sotaques são muito diferentes mesmo. os sotaques são muito diferentes. Entre as minhas chefes eram extremamente diferentes, porque era uma da Argentina e uma da Espanha. Nossa, Hoje em dia, depois desse estágio, eu não tenho mais sotaque, porque antes eu tinha um sotaque muito. Como a minha professora ela era chilena, o meu sotaque tinha muita influência do dela, assim, eu falava o espanhol do Chile. Mas depois desse estágio, eu não tenho identidade no espanhol. Tem hora que eu como falo é como a minha. possível, né? Tem hora que eu pronuncio como pronunciam os mexicanos, os espanhóis, os chilenos, os argentinos. Então, assim, é uma zona. Mas é isso. E você Sim, não precisou, né, sair do Brasil para isso. Isso é muito interessante. exatamente. E Muito também o legal, né? estágio da ONU, que também foi remoto, né, e foi focado no inglês. Você Sim, também não precisou sair do seu sim. país para ter essa imersão. Um dos grandes, assim, legados da pandemia, que é algo que eu espero que perdure, porque essa possibilidade de você estar trabalhando do seu próprio país, com outro idioma, com pessoas de outros países, assim, nossa, isso é muito enriquecedor. E eu acho que abre portas também, porque, para ser sincera, o estágio da ONU ainda é um estágio que, querendo ou não, é muito elitizado.
Porque para você se deslocar do seu país e ir para um outro país, geralmente países como Suíça e Nova York, Suíça e Estados Unidos, né? Porque Genebra e Nova York são as cidades onde mais tem oportunidades, onde tem mais agências da ONU, então, e nem todos os estágios são remunerados. Então, os que são remunerados, assim, o estagiário ganha um estipêndio, que é como se fosse um mini saláriozinho, uma ajuda de custo, que não, que não cobre nada para os níveis de vida de Genebra e Nova York. Então, você abrir a possibilidade do estagiário tá tendo, né, tá contribuindo, tá participando daquilo do seu próprio país, nossa, isso é muito incrível, é muito enriquecedor, acho que democratiza, né, essa oportunidade. Conta um pouco da rotina dentro do estágio da ONU. Esse estágio que eu fiz foi no IPC-IG, ele faz parte do PNUD, e é um projeto de cooperação entre o PNUD e o governo brasileiro. E a sede do PNUD no Brasil é em Brasília, né? Na verdade, eu acho que a maioria das agências da ONU, se não todas, tem sede em Brasília. Então, oficialmente, PNUD de Brasília que estava me contratando. Mas como é um projeto internacional, então todo mundo falava assim, a língua mesmo de trabalho é o inglês para todo mundo. E a gente, como estava sendo remoto, a gente trabalhava pela plataforma pelo Teams, era online, tudo remoto, tudo pelo Teams. Eu tinha o e-mail institucional, acesso a todas as coisas institucionais, minha chave, inclusive. Achei, ai, quando você recebe aquele e-mail institucional da ONU, assim, nossa, que coisa mais incrível. Meu Deus, que sonho. A gente até chora assinando o contrato, meu Deus. Foi um momento de glória Aí da tu viu minha o seu vida. nome ali, né? Olha, sou eu, Ah, sou eu, é pra mim. ele era um estágio de pesquisa. Tinha também a possibilidade de trabalhar num blog, que eles tinham um blog que eles produziam um artigo, então você podia trabalhar nesse blog também. Eu fui contratada para o estágio de pesquisa. Eu estava trabalhando num projeto relacionado à proteção social para a região MENA, para os países da região MENA, que é Médio Oriente e Norte da África. E o projeto era assim, a gente meio que estava construindo um esboço de assim de recomendações do que eles poderiam fazer para melhorar com relação à proteção social nesses países. Então, assim, a gente tinha recomendações relacionadas à legislação dos países, à questão de saúde, questão de educação. E foi muito legal, assim, porque também era um projeto que todo mundo trabalhava em conjunto, num documento só. E aí a ONU, né, o PNUD enviava para os consultores, para as pessoas que tinham encomendado aquele trabalho de pesquisa. Os consultores davam feedback, você conseguia ver o feedback e você conseguia mexer naquele trabalho de novo. Então foi bem interessante isso assim. Falando agora então do seu mestrado, você fez várias aplicações, né? Tentou para vários lugares. É, como que foi isso, assim, você que mandou? Como que foi esse processo de aplicação antes de falar do seu que você está agora? Eu tive realmente que descobrir tudo, que correr atrás e tentar achar informação, porque realmente é um processo extremamente diferente do que acontece no Brasil. A forma como o mestrado aqui funciona é totalmente diferente também. Então, e eu venho do direito, eu venho de Minas Gerais. Em Minas Gerais, é assim, na minha realidade, né, as pessoas com quem eu convivi, eu não conheço ninguém que está trilhando uma carreira internacional também. Hoje eu faço um Master of Science, que é um MSc, mestrado de ciências, vamos dizer assim. Mas no início, quando eu comecei a tentar, eu queria fazer um LLM, que é o mestrado para direito. Ele é focado só para o direito. Então, assim, ele é um mestrado muito mais prático, ele se assemelha muito mais a uma pós-graduação. E eu acabei tentando da primeira vez, assim, eu tava pensando mesmo em me aplicar para o LLM, e com as minhas pesquisas, assim, conversando, tentando entender as diferenças, eu fui entendendo que faria mais sentido para mim fazer um MSc, que era um mestrado mesmo, que não era só em direito, porque ele me traria, porque eu queria expandir um pouco o meu conhecimento da minha área, assim, de expertise, vamos dizer assim. Eu não queria mais
uma formação focada apenas no direito, pensando estrategicamente mesmo nas, nas oportunidades que o mestrado numa outra área poderia trazer para mim. E essa é uma das outras diferenças também entre os mestrados no Brasil e aqui fora. Que no Brasil, por exemplo, para mim que fiz direito, eu necessariamente teria que fazer um mestrado em direito. E aqui fora não é assim. As pessoas fazem mestrados em diversas áreas, tendo backgrounds muito diferentes. A forma como ele funciona, a forma de ingresso também é completamente diferente. O mestrado deles aqui, ele fica num meio termo entre o mestrado do Brasil e a pós-graduação. Porque ele não é nem tão acadêmico, mas nem tão prático também. Aí você diz no E Reino assim, Unido, né? no Reino Unido e em outros países também, por exemplo, na Itália, é assim também. O da França, é assim também. É porque você, por exemplo, muitos aqui fazem estágios durante esses mestrados. Tem mestrado que não tem prova, que é o meu caso, por exemplo. Não tem prova. A gente escreve essays, escreve como se fosse mini artigos, que é o que vale a nota, sabe? Então, mas assim, é uma coisa, um método de pesquisa muito diferente, porque no Brasil, quando você fala em pesquisa, assim, é um TCC, é uma dissertação. E aqui é muito diferente, porque eles querem uma análise crítica do que você está lendo, Ah, sabe? entendi. Eles querem que você fale, olha, eu acho isso, esse autor fala isso, mas eu discordo. Eu acho que ele está errado. Eles E querem você muito que pode você falar dessa primeira pessoa? É permitido? Exato. Nossa, Eles, inclusive, indicam. isso é Eles querem que muito você fale. doido. E, Entendi. ao mesmo tempo, existem mestrados aqui que são só focados na academia, que são de pesquisa, que é o MPhil ou MRes, que é tipo mestrado research, mestrado de pesquisa ou mestrado de filosofia. Que aí Ah, vai ser uma questão de você desenvolver um projeto de pesquisa mesmo. então a pessoa precisa, como você teve que fazer, né? Tem que entender primeiro qual o mestrado que Sim, melhor vai encaixar para ela. o que E ela principalmente, quer. vamos focar aqui no Reino Unido, porque talvez Sim. a pessoa caia nesse vídeo pensando em estudar na Inglaterra, É, pensando em ir para sim. Londres, como você, que tem um tempinho nublado, chuvoso. Então a pessoa precisa entender esses tipos de mestrado para não aplicar errado, né? Porque Sim. ela sai aplicando. Assim, quais dicas que você daria? Você entender as modalidades de mestrado e entender o que você quer. Porque o meu mestrado, que é o mestrado Thought, é o mestrado que eu tenho aula. Então, eu tenho aula e eu também faço pesquisa. No de pesquisa é só pesquisa, você não tem aula. Então, no meu eu tenho aulas e tenho pesquisa, correto? Então, assim, como funciona? Metade desse mestrado ele é dedicado às aulas e metade do mestrado ele é dedicado à pesquisa. Ele tem uma duração de 1 ano. Então, no primeira parte do meu mestrado, eu tinha aulas, então a gente tinha uma carga horária eu tinha aulas assim e as aulas elas são divididas entre lectures e seminars. Então, as lectures um professor vai estar ali expondo um assunto, discutindo algum assunto, e nos seminars você vai com os seus colegas discutir sobre aquelas leituras e sobre aqueles assuntos que foram repassados. No meu departamento, a minha a minha nota é 100% avaliada nas essays que eu escrevo. E agora eu já passei dessa fase, né, das aulas, e agora na segunda metade do mestrado eu foco na minha dissertação. Então, na segunda metade, a gente escreve a dissertação, que são, inclusive, bem mais tranquilo, 10.000 palavras apenas. Super diferente do Brasil, né? Que um TCC tem, sei lá, mais de 40.000 palavras. Não existe uma banca. Você só entrega a sua dissertação. E outra coisa também, para quem pensa em seguir carreira acadêmica, é tomar muito cuidado, porque esse meu mestrado, como ele tem 1 ano e a carga horária é muito diferente, a revalidação dele no Brasil é muito complicado, assim. Para você conseguir validar um mestrado que você faz fora, como um mestrado mesmo no Brasil, o indicado é que a pessoa procure um mestrado de 2 anos e que tenha uma carga horária parecida e que tenham matérias parecidas com algum mestrado que já exista no Brasil, para que na hora da revalidação essa pessoa consiga facilitar esse processo, sabe? Consiga usar o mestrado que existe no Brasil de base. Porque no meu caso, a revalidação é um processo bem mais complexo. E porventura, se eu consigo uma revalidação, ele vai ser revalidado provavelmente com uma pós-graduação e não um mestrado.
Então, essa é outra coisa, uma outra dica que eu dou para as pessoas tomarem muito cuidado com relação a isso. Mas assim, para Sim, aplicar, tá, decidi, vou para tá. Londres, vou para, opa, vou para Londres e aí eu quero mandar para tal universidade. Como é que eu faço? Aqui só se envia a documentação. A documentação que eles exigem aqui são carta de motivação, cartas de recomendação, no mínimo duas, o currículo, o transcript, né, que é o seu histórico escolar. Eles também pedem o diploma, então você tem que enviar o diploma, e tudo traduzido, tem que ser em inglês. Então, se sua faculdade, como a minha, não tem um diploma traduzido, você vai ter que fazer uma tradução juramentada daquele documento. E que aí, né, é mais um gasto, mas precisa ser uma tradução oficial. E eles pedem também o teste de proficiência em inglês. E desse teste de proficiência tinha um nível exato? Uma nota bem alta. Fluente. Tem que Fluente ser um já. nível fluente. Existem dois níveis de fluência, né? O C1 e o C2. Você tem que conseguir no mínimo o C1. Aqui no Reino Unido, eles geralmente exigem uma nota mínima, mas vai variar de acordo com a faculdade. Por exemplo, Oxford e Cambridge são as faculdades que pedem uma nota maior, que pedem a maior nota. Então, assim, Uhum. a minha já tá assim, entre as segundos, depois de Oxford e Cambridge, a minha é uma das que pedem uma nota muito alta também. E isso vai variando. Em outros países, a nota é menor também. Aqui no Reino Unido, a nota que eles pedem geralmente é maior. Geralmente acima de 100. Entendi. Tipo, no TOEFL, né? No, Mesmo. no IELTS, eu acho que é geralmente acima de 7, se eu não me engano. Aqui no Reino Unido, esse é algo que as pessoas precisam ter em mente também. Existe uma bolsa muito boa que cobre 100% dos seus gastos, de tudo que você precisa, que é a bolsa do Chevening, que é uma bolsa do governo inglês. Então, os Cheveners, né, os alunos que são aprovados para essa bolsa, eles têm 100% dos seus custos, assim, a tuition fee, né, que é, vamos dizer assim, a matrícula na faculdade, realmente os custos com a faculdade, eles pagam completamente e eles pagam também sua acomodação, sua alimentação, o seu custo de vida aqui no Reino Unido mesmo. Então é uma bolsa muito completa, muito boa, mas assim, é um processo super concorrido, é um processo realmente que demora muito tempo e não é a garantia que você vai ter, né? Assim, existem bolsas das próprias universidades aqui no Reino Unido. Praticamente todas têm algum tipo de bolsa, mas elas geralmente só cobrem parte da tuition fee. Então, elas não, assim, além de não cobrir toda, né, o valor que você vai ter que pagar da faculdade, elas também não pagam o seu custo de vida aqui. Então, esse é algo que precisa ser, as pessoas precisam realmente ter em mente. Existem sim outras bolsas, a Fundação Estudar, existe do British Council, mas o do British Council fica focado só nas ciências exatas. Então, meu mestrado é em Gender, Development and Globalization, né? Gênero, desenvolvimento e globalização. Basicamente, como globalização e desenvolvimento influenciam nas questões de gênero. E eu escolhi esse mestrado porque, estrategicamente, né, existem vários mestrados em gênero, a gente tem um departamento de gênero, e existem vários mestrados, em gênero. Eu escolhi esse porque as vagas que eu me interesso, eu percebi olhando pelo edital das vagas, que elas geralmente pediam um profissional que tivesse uma formação em gênero e em estudos de desenvolvimento, ou em estudos de desenvolvimento, ou em relações internacionais. Então, esse mestrado, ele alia duas das áreas que as vagas que eu tenho maior interesse, duas das áreas que eles mais pedem. Você chegou em Londres, e aí foi uma outra imersão, porque além de todas as reuniões e aulas, né, do mestrado e escrever os essays que você falou, é, todo mundo falando inglês com sotaque britânico. Você já estudava o sotaque britânico ou não? Como que foi Não. assim? Nossa, e agora? Como é que você se sentiu? Ana, esse era um dos meus maiores medos, o sotaque britânico, porque eu estudei inglês a minha vida toda, o cursinho que eu fazia, o que tinha na minha escola era de inglês americano. Então, e assim, a gente tem uma maior exposição aí no Brasil, a gente tem uma maior exposição ao inglês dos Estados Unidos mesmo,
Não temos tanta exposição assim ao inglês britânico. Assim, sempre gostei de séries e filmes, mas o contato assim que a gente tem aí é maior com o que tem, o que vem dos Estados Unidos, né? Então eu tinha muito esse medo, porque eu nunca tinha tido uma experiência específica com o britânico. Mas aqui Londres é uma cidade em que você encontra sotaque vindo de diversos lugares, então não foi tão difícil assim. Existem outras nacionalidades que, para ser sincera, eu tenho mais dificuldade de entender o sotaque do que o britânico. E como o meu curso, assim, 70% dos estudantes da LSE e dos professores, eles são internacionais. Então você tem contato com sotaque de todos os lugares, o tempo inteiro, que é uma coisa muito rica também. Eu acho que o maior desafio, isso é uma coisa também que eu gosto de reforçar, porque eu sei que todo aluno brasileiro que vai fazer um mestrado fora sente isso em algum momento, é que a gente sente muita insegurança. Porque por mais que você tenha, né, eu, por exemplo, eu já tinha 2 anos no mínimo que eu trabalhava com inglês. Então, eu sabia falar. Eu sei que eu sei falar, eu sei que eu sei me virar. Mas quando você chega num mestrado, que é o inglês acadêmico, palavras que, assim, que você nunca viu na vida, e que é muita informação, sabe? Isso é uma dificuldade para o seu cérebro se adaptar. Eu acho que assim, a falar o dia a dia é uma dificuldade também, é um desafio que você vai encontrar. Mas acho que quando você está na sala de aula, que você tem essa imersão no inglês acadêmico, para mim foi o maior desafio. Porque o professor está falando como se você fosse um nativo, né? Ele vai, assim, a maioria. Eles falam mais, eles falam, né, num ritmo que até o seu cérebro se acostumar é rápido. E aí é muito conteúdo novo, palavras novas. Então, assim, o seu cérebro às vezes precisa de um tempo para internalizar o que está sendo falado, um tempo que às vezes você não tem, porque o professor vai continuar falando. Então, uma coisa que eu sinto muito quando eu converso com os alunos brasileiros é que a gente sente esse choque, a gente assim, ok, mas como é que eu vou me expressar, sabe? Assim, essa comparação involuntária que não é uma coisa justa a se fazer com a gente, mas que às vezes acontece, você tá se comparando, você tá se cobrando, e então assim, é desafiador. É bem desafiador, mas assim, tem que dar a cara a tapa, tem que tentar. Eu não falo português perfeito. Português é uma língua muito difícil. Não tem como você falar perfeito. Então, se eu não domino perfeitamente nem a minha língua materna, quem dirá uma língua que não é uma língua materna? É uma língua que eu estou aprendendo constantemente. Então, não tem que ter medo de errar. A gente está aqui para aprender como qualquer um. E é isso, tem que se expor e tem que usar dessas oportunidades para fazer a nossa voz ser ouvida, para, sabe, trazer mais pessoas vindas do nosso país para ocupar posições de liderança, para posições internacionais e trazer o nosso conhecimento para cá também, aproveitar da oportunidade que eles têm aqui também para trazer esse conhecimento para o nosso país. É uma representatividade, tem que ter várias Sim, representatividades dentro do movimento feminista, dentro dos estudos feministas, e sim, às vezes a pessoa europeia ou de outro lugar não consegue ter essa visão porque não está no convívio dela, sim, e essa troca de outros países é muito é muito importante. rica, é muito É, rica. viemos de backgrounds muito diferentes. Sim, Mas uma coisa que eu sinto que não tem muito aqui é que, por exemplo, uma das discussões que aqui são muito importantes e muito falada, e não é uma coisa que acontece muito no Brasil, é a questão de gênero e sexualidade. Uma coisa que não se fala muito, que é muito presente no nosso país, é a violência contra a mulher. Porque violência contra a mulher não é uma realidade tão constante para eles. Óbvio que existe, mas eles é como se eles já tivessem ultrapassado esse nível para já estar discutindo pay é, gap, né? Questão salarial, questão de pois é. presença da mulher no mercado de trabalho, como valorizar o trabalho doméstico. Acredito que você chega em casa com dor de cabeça, porque muito tem, assim, Sim, na aula, você falou da aula, né? Porque você tem é, que entender aquele conteúdo, né? Que eu acredito que na parte acadêmica é muito mais complexo, poxa, são sim, discussões muito complexas para ter. Aí você tem que sim, ter essa discussão e ao mesmo tempo teu cérebro ter essa discussão num outro idioma que não sim, é seu idioma nativo, requer o dobro, você trabalha o seu cérebro, né, o no dobro. dobro, assim, é Com muito certeza. cansativo.
Mas mesmo assim, você diria assim, que saber inglês mudou a sua vida? Com certeza, o inglês mudou a minha vida, abriu todas as portas, as principais portas que eu tive. Até mesmo assim, na graduação, o inglês era muito importante, que principalmente me possibilitou sonhar. Porque se você não tem o inglês, você não tem como sonhar, né? Você não tem como almejar algo que o requisito básico você não tem. Eu não precisei correr atrás do inglês, o inglês já era algo que eu tinha. Eu precisei correr atrás do restante, né? Eram as outras experiências, carta de recomendação. Eu não precisei parar a minha vida para estudar, porque isso acontece com muitos alunos estrangeiros, que tem que parar a vida para estudar o idioma, para alcançar a fluência, para depois aplicar. E eu não precisei disso, porque o inglês já estava ali. Às vezes a gente pensa, vou aprender um outro idioma, e hoje em dia o foco maior é o inglês e o espanhol, né? E é Sim, difícil a gente ver, principalmente para quem tem a oportunidade, porque a gente sabe que isso é um discurso de privilégio, falar, nossa, é estudei quando adolescente inglês, se estudou em curso, isso muito é um privilégio. privilégio, muito privilégio. Mas a Muito. gente não sabe por que que a gente está estudando naquele momento, não sabe por É, que que a gente vai usar. Quando a gente aprende o idioma, a gente sim. não sabe, assim. Ou vai aprender sozinho, a gente não sabe por que a gente está aprendendo direito. A gente pensa, vou aprender ali para entender filme, entender série. E quando você vai ver, tu Sim. consegue um emprego, que tu sabe aquele idioma. Eu acho que além de você de existir essa questão do idioma, também existe a questão de dessas oportunidades não serem muito divulgadas. Hoje, por exemplo, assim, se eu tivesse hoje eu acho que a internet, sabe, as mídias sociais, as redes sociais, elas vieram nesse sentido, elas são muito positivas porque elas têm feito, tem muito Instagram, por exemplo, muito canal no YouTube como o seu, por exemplo, que está divulgando as oportunidades. Isso não existia quando eu fazia o ensino médio. Essas oportunidades que você mencionou mesmo, né? Dos programas, das escolas dos Estados Unidos, isso era uma coisa que na época que eu estudava, que eu estava no ensino médio, não se falava nisso. Então, como é que o estudante vai querer, sabe? Como é que ele vai tentar se ele não sabe que existe? Incrível, eu adorei fazer essa entrevista com você e falar um pouco do Ah, seu mundo acadêmico, obrigada. porque a gente fala muito de trabalhos e intercâmbios, mas é legal. Eu acho que foi muito enriquecedor. Eu aprendi muito te escutando, porque Ah, eu achava que era a visão do mestrado, igual que a gente tem aqui, não, tem várias oportunidades, diferentes formas de aplicar e de estudar aí no Reino Unido e em outros países, né? Então, eu queria agradecer você ter ah. topado participar do projeto. Eu que agradeço, Ana. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a minha experiência, contribuindo com o seu projeto, que é lindo, que é muito importante. Então, muito obrigada pelo convite e parabéns novamente pela sua iniciativa, que eu tenho certeza que tá cumprindo esse papel justamente que a gente está falando, sabe? De democratizar o acesso à informação, de discutir a importância mesmo de você falar, de você aprender um novo idioma. Eu tenho certeza também que você traz muito conteúdo falando sobre como as pessoas podem estar aprendendo também. Hoje em dia, esse acesso está tão legal que você nem precisa mais fazer um cursinho, nem preci- muita gente aprende por conta própria, tem muita coisa aí, sabe, à disposição das pessoas para elas aprenderem o idioma sem ter que gastar, aprender por conta Rios de própria dinheiro. e exato, e como é importante, como isso pode mudar a vida de verdade de alguém. Então, parabéns pelo projeto. Eu espero muito que esse vídeo tenha sido útil para você que está interessado em uma carreira acadêmica, em estudar fora do Brasil, estudar no Reino Unido, ir para Londres, né, e fazer um mestrado, doutorado, e que você tenha aprendido um pouco mais sobre os estágios ali na ONU, estágio na OEA. Se você gostou desse projeto, dessa ideia que eu tive, não deixa de, dá o seu like, deixa o seu like, por favor, pra mostrar que você gostou do projeto, que você quer mais vídeos desse projeto, mais informações sobre estudar, sobre trabalhar fora do Brasil. Então, compartilha também com as pessoas que têm interesse com estudar no Reino Unido, curte e se inscreve no canal, que é muito importante, tá bom? Então, é isso e eu vejo vocês no próximo vídeo. Como assim não tem ar-condicionado? Em Londres. Não tem, e dizem que quando chega o verão, que é um caos no metrô,
que o metal expande porque tá muito quente. E aí, às vezes, o metrô não consegue, para de funcionar porque tá quente demais. Dizem que ano passado eles estavam recomendando que as pessoas, quando fossem pegar o metrô, levassem gelo, assim, Não tem, coisa, não tem ar-condicionado bolsas dentro do de metrô gelo. Dentro do metrô, dentro do Jesus. ônibus, dentro dos estabelecimentos. Pelo amor de Deus, o Brasil tem ar-condicionado em todos os lugares, que isso? E eles se dizem primeiro mundo, hein?